A história de Adão e Eva é muito mais do que um relato antigo sobre um jardim e uma serpente. Ela fala sobre escolhas, limites, responsabilidade e sobre a origem da condição humana como a fé bíblica a apresenta. Quando entendemos a queda, entendemos também por que o mundo é como é, por que existe dor, distância de Deus e a necessidade de redenção. No relato de Gênesis, Deus cria o homem e a mulher em um ambiente perfeito, o jardim do Éden. Ali, tudo é abundância, comunhão e propósito. Adão e Eva não aparecem como seres confusos ou incompletos, mas como pessoas criadas para viver em relacionamento com Deus, com liberdade real e com uma ordem clara. Entre tantas árvores do jardim, havia uma orientação específica. Eles podiam comer de qualquer uma, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse detalhe é central, porque mostra que o amor de Deus não foi imposto por força. A obediência precisava existir como resposta livre, não como obrigação mecânica. O mandamento não era para destruir a felicidade deles, mas para preservar a confiança e o reconhecimento de que Deus é a fonte da vida e da verdade. A queda começa quando a serpente entra na cena e semeia dúvida. Ela não ataca de forma direta, logo de início. Primeiro, ela questiona a ordem de Deus, como quem diz: será que Deus realmente falou isso? Depois, ela distorce a promessa, sugerindo que Deus estaria escondendo algo bom do casal. Esse é um ponto importante. A tentação quase sempre começa com uma conversa que parece razoável, mas aos poucos vai deslocando o coração da verdade. Eva olha para o fruto e passa a enxergar beleza, utilidade e desejo onde antes havia apenas um limite. O problema não era o fruto em si, mas a decisão de colocar a própria vontade acima da palavra de Deus. Adão também participa desse momento. A narrativa bíblica não trata a queda como um simples acidente, mas como uma ruptura consciente da confiança. Ali, o ser humano escolhe definir por si mesmo o que é bom e o que é mal, como se pudesse viver independente do Criador. Quando o casal come do fruto, algo imediatamente muda. A primeira mudança não é externa, mas interna. Eles percebem que estão nus e sentem vergonha. Antes havia transparência, agora há medo. Antes havia confiança, agora há esconderijo. Isso mostra que o pecado não é apenas uma infração de regra. Ele altera a forma como a pessoa se enxerga, como enxerga o outro e como enxerga Deus. A relação que era de intimidade passa a ser marcada por distância. A voz de Deus, que antes trazia comunhão, agora é recebida com receio. Adão e Eva se escondem entre as árvores, uma imagem muito forte da condição humana depois da queda. Tentar fugir da presença de Deus, mesmo sabendo que nenhuma fuga realmente resolve o vazio interior. E quando Deus chama o homem, perguntando onde ele está, não é porque ele tenha perdido a localização de Adão, mas porque está abrindo espaço para confissão, responsabilidade e restauração. A resposta de Adão revela outro efeito profundo da queda: a tendência de transferir culpa. Ele culpa a mulher e ainda aponta indiretamente para Deus ao dizer que foi a mulher que Deus lhe deu. Eva, por sua vez, diz que a serpente a enganou. A partir desse momento, o relacionamento humano entra em uma dinâmica marcada por defesa, acusação e ruptura. O pecado nunca afeta apenas o indivíduo. Ele alcança relações, linguagem, emoções e escolhas. Por isso,
A queda de Adão e Eva não é só a história de dois personagens do passado. Ela se torna uma explicação espiritual para conflitos que continuam presentes até hoje: egoísmo, mentira, inveja, violência, vergonha e afastamento de Deus. A Bíblia apresenta essa queda como a origem da desordem moral que atravessa a humanidade, não para humilhar o ser humano, mas para mostrar a seriedade da separação causada pelo pecado. Depois da transgressão, vêm as consequências anunciadas por Deus. O trabalho, que antes era expressão de propósito, passa a ser marcado por esforço e desgaste. A relação entre homem e mulher sofre tensões. A dor entra de forma mais intensa na experiência humana. E a morte, que antes não fazia parte da expectativa do casal, passa a ser lembrada como realidade inevitável. É importante perceber que Deus não reage com capricho. As consequências estão ligadas ao próprio caminho escolhido. Quando o ser humano rompe com a fonte da vida, ele inevitavelmente encontra limitação, sofrimento e morte. Ainda assim, mesmo no juízo, existe misericórdia. Deus procura o casal, fala com eles e os veste. Isso é simbólico e profundamente humano. A queda revela culpa, mas também revela que Deus não abandona sua criatura no estado de vergonha. Ele confronta o pecado, mas não deixa de ser o Deus que busca. Outro aspecto essencial da queda é entender que ela não se resume a uma fruta proibida. O ponto central é a desobediência, a autonomia rebelde e o desejo de independência em relação a Deus. O pecado nasce quando a criatura decide confiar mais em si mesma do que no Criador. Nesse sentido, a queda de Adão e Eva se torna um retrato de todos nós. Em algum nível, toda pessoa enfrenta o mesmo convite: confiar na palavra de Deus ou seguir o próprio impulso. A diferença é que a Bíblia não para na queda. Ela mostra que, logo após o pecado, já existe uma promessa de redenção. Há uma esperança anunciada no meio do juízo, indicando que o mal não teria a palavra final. Essa esperança é fundamental, porque impede que a história termine apenas na culpa. O mesmo Deus que chama para prestar contas também inicia o caminho da restauração. Na tradição cristã, a queda de Adão e Eva também ajuda a explicar por que a salvação é tão necessária. Se o problema humano fosse apenas falta de informação, bastaria ensinar melhor. Se fosse apenas falta de disciplina, bastaria esforço. Mas a Bíblia apresenta algo mais profundo, uma ruptura do coração que afeta toda a existência. Por isso, a resposta de Deus não é só conselho, é redenção. A queda aponta para a necessidade de restauração interior, reconciliação com Deus e transformação da humanidade. Ela também ensina humildade, porque lembra que ninguém está acima da tentação por mérito próprio. A vigilância espiritual, a dependência de Deus e a obediência consciente continuam sendo temas atuais. Ler essa história com atenção é perceber que ela fala do começo da humanidade, mas também fala do presente de cada pessoa que precisa escolher entre a voz de Deus e a voz da autonomia sem direção. No fim, a queda de Adão e Eva nos mostra como a desobediência quebra a comunhão, distorce o coração e espalha consequências que atravessam gerações. Mas ela também nos lembra que Deus não deixou a história terminar no pecado. Há juízo, sim, mas há também busca, cuidado e promessa de restauração. Se essa explicação te ajudou,
Curte o vídeo, compartilha com alguém que vai gostar desse tema e escreve amém nos comentários como declaração de fé.